esta não é a primeira vez que esta Câmara examina este processo, né? Há cerca de 2 anos nós estivemos aqui e se reconheceu que a sentença prolatada ela não poderia subsistir. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências, porque a pergunta fundamental deste processo e que nós reproduzimos hoje é simples e crucial. Qual foi a conduta do apelante que causou o dano alegado pelo autor? O apelante ele não realizou nenhum atendimento ortopédico. O apelante não prescreveu nenhum tratamento ortopédico. Ele não decidiu sobre nenhuma conduta ortopédica. Ele não acompanhou e não deveria acompanhar a evolução ortopédica do paciente. A sua participação neste processo, né, e no prontuário médico, ela decorre de maneira essencial do fato dele ter assinado a documentação da alta relativa ao quadro neurológico do paciente. E ainda assim, Excelências, a sentença lhe atribuiu responsabilidade solidária por fatos que são ligados exclusivamente à especialidade ortopédica. E a sentença faz isso com base na existência de uma suposta equipe médica que compartilharia responsabilidades nesse atendimento. Mas, Excelências, não é assim que funciona a medicina moderna. O hospital, ele atua por regime de plantão, ele atua por regime de especialidades, onde cada profissional responde pelos atos que pratica. Cada especialidade possui autonomia técnica. Cada médico responde pela sua própria conduta. A responsabilidade civil médica não é coletiva, ela é individual, não é? Isso não é apenas um argumento desta defesa, porque é isso que diz a doutrina, é isso que diz a jurisprudência deste tribunal, é isso que diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e o próprio Código de Ética Médica caminha nesse sentido. Mesmo que a gente superasse essa questão, ainda haveria um segundo obstáculo que para nós é um obstáculo intransponível, né, para a manutenção da condenação, que não deve subsistir, que é a ausência do nexo causal. Né? A perícia produzida nos autos não concluiu pela existência de culpa do nosso cliente. Ela não concluiu de forma segura pela culpa de nenhum dos profissionais envolvidos. E a perícia vai além. O próprio perito reconheceu que as sequelas apresentadas pelo autor, elas guardam uma relação relevante com o trauma sofrido no acidente. Nós citamos essa questão desde a nossa contestação anos atrás. Nós estamos diante, segundo a perícia, e isso é muito claro, de um acidente de alta energia. É um acidente que produziu múltiplas lesões ao paciente aqui apelado. É um acidente que, por si só, ele já é capaz de gerar consequências graves, consequências permanentes na pessoa. A sentença, no entanto, ela parte da premissa de que todas as sequelas decorreram de um alegado atraso no diagnóstico da fratura do acetábulo. Essa conclusão, ela não aparece na perícia. Essa conclusão, Excelências, não aparece na literatura médica que está juntada aos autos e nem aparece na sequência cronológica dos fatos. O paciente, ele recebeu alta no dia 6 de janeiro de 2012. Ele só voltou, ele recebe alta em Teófilo Otoni, aqui em Minas Gerais, e ele volta para a cidade dele, que é em Socorro. Só no dia 20 de janeiro, né, ou seja, 14 dias depois, é que ele procura uma assistência médica em Socorro. Pouco depois, ali, no dia 27 de janeiro, há um registro médico indicando que ele tinha o acetábulo direito fraturado, né? Mas não foi realizada nenhuma cirurgia
imediata, de urgência, de emergência, nada. Ao contrário, foi marcado um retorno ambulatorial para o apelado. E a cirurgia, ela ocorre meses depois. Para ser mais exato, a cirurgia considerada, considerada aquela que vai sanar a demora do diagnóstico no hospital aqui em Teófilo Otoni, ela só foi ocorrer 199 dias depois, contados o dia 20 de janeiro de 2013. Ou seja, depois que o suposto erro foi identificado, que nós nem consideramos que seja um erro de diagnóstico, o paciente ele permaneceu um longo período sem a realização da intervenção. E agora, no processo, ele afirma que essa intervenção era urgente. 199 dias, já está totalmente fora do controle dos apelantes, do hospital. E esses fatos simplesmente não foram enfrentados, excelências, pela sentença. Não é? Por isso, nós temos uma pergunta que ela é inevitável. Não é? Se o dano decorreu pela suposta falha inicial lá do diagnóstico, não é? Como é que a gente explica toda a cadeia de acontecimentos posteriores? Como é que eu vou ignorar meses de evolução clínica após a descoberta da lesão? Porque o direito brasileiro, ele exige algo muito simples para responsabilizar alguém, não é? Ele exige prova da conduta, exige prova da culpa, exige prova do nexo causal, e nenhum desses requisitos foi demonstrado em relação ao apelado, né? Perdão, novamente, em relação ao apelante. O que houve foi uma condenação, e eu vou voltar, baseada numa ideia genérica de participação dele no atendimento hospitalar. Né? Agora, participar de um atendimento não significa responder por tudo que ocorreu no atendimento, especialmente um atendimento relacionado a múltiplas especialidades. Né? Se nós formos pensar dessa forma, nós estaríamos substituindo a responsabilidade civil individual, que é a regra, por uma responsabilidade coletiva, que é incompatível com o nosso sistema jurídico. Com devido respeito, essa conclusão ela não encontra amparo na prova que nós produzimos durante todos esses anos nesse processo.